Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos indo para mais uma aula nossa. Nós vamos falar hoje sobre os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra são um capítulo aí que está previsto do artigo 138 ao artigo 145 do Código Penal. Talvez você tenha percebido, obviamente a gente não está seguindo uma ordem sistemática do Código Penal, mas é por uma questão até mais didática da gente fazer esse aproveitamento. Nós falamos dos crimes contra as pessoas, que foi até o artigo 137 com a rixa. Depois nós fomos para os crimes contra o patrimônio, um título extenso aí, e agora a gente volta nos crimes contra a honra. Depois vamos falar ainda de liberdade individual e alguns capítulos aí. Os crimes contra a honra são basicamente três crimes: o crime de calúnia, de injúria e de difamação, né? Calúnia, difamação e injúria. E eu vou pontuar com vocês, é muito provável que eu divida esse vídeo também para que a gente possa otimizar a nossa aula e que a gente possa aproveitar melhor a nossa aula, levantando esse vídeo de uma maneira mais eficaz, ok? Vamos lá, conceito de honra. Primeira coisa, é muito importante que vocês acompanhem a apostila que já está disponível também no portal para vocês, para facilitar. Honra é o conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais que tornam uma pessoa merecedora de apreço, que torna uma pessoa merecedora de respeito no convívio social e que promovem também, por consequência, a sua própria autoestima. Então, para o direito penal, o conceito de honra é atributos, qualidades físicas, pessoais, morais, intelectuais que são capazes de fazer com que eu seja admirado no meu convívio social, mas também que eu me sinta uma pessoa com a autoestima mais elevada. Nós vamos falar, quando se tratam dos crimes contra a honra, nós vamos falar de duas grandes espécies de honra. A honra objetiva, que é a visão que as pessoas têm sobre mim, a visão que a sociedade tem sobre quem eu sou, sobre quem eu represento, e nós vamos falar também da honra subjetiva, que é o conceito que eu carrego sobre mim mesmo. Honra objetiva é aquilo que as pessoas veem sobre mim, e honra subjetiva, aquilo que eu vejo sobre mim mesmo. Os crimes de calúnia e difamação tratam da honra objetiva. Já o crime de injúria trata da honra subjetiva, e é muito importante fazer essa distinção, ok? Crimes de calúnia e difamação, honra objetiva; crime de injúria, honra subjetiva. Ainda dentro dessa análise das espécies de honra, nós vamos encontrar a honra dignidade e honra decoro. Honra dignidade é o sentimento de uma pessoa a respeito dos seus atributos morais, de honestidade, dos seus bons costumes, ok? A honra decoro é o sentimento que eu carrego sobre os meus dotes físicos e intelectuais. Então a dignidade tem a ver com o meu aspecto moral, tem a ver com a minha análise de costumes, de honestidade, e a decoro tem a ver com os meus atributos físicos e intelectuais. Honra, dignidade e honra, decoro são analisadas no crime de injúria, certo? Honra comum e honra profissional. A honra comum é aquela que é relativa a todas as pessoas de forma indistinta, né? Eu estou falando de todo mundo. Já a honra profissional é aquela relativa a uma categoria profissional. Tem mais a ver com a minha definição de dignidade ou de decoro sobre quem eu sou profissionalmente, enquanto professor, enquanto advogado, enquanto médico e por aí vai, ok? Algumas diferenças
que a gente vai observar no estudo dos crimes contra a honra, na calúnia, na difamação e na injúria. Percebam que eles se relacionam muito, vou tirar por causa do reflexo, percebam que eles se relacionam muito, mas é importante perceber que cada um deles traz uma peculiaridade que os diferencia. Na apostila, você vai ter esta mesma imagem que a gente vai passar a replicar a partir de agora aqui, ó. O crime de calúnia é a hipótese onde eu imputo a alguém um fato definido como crime, tá? Crime de calúnia é quando eu imputo a alguém um fato definido como crime. Esta imputação precisa ser falsa. Falsa em que sentido? Ou o crime não existe, ou o crime existe, mas eu sei que a pessoa que eu estou imputando não é o autor do crime, ok? A calúnia atinge a honra objetiva e ela se consuma quando outra pessoa toma conhecimento da imputação. Depois eu venho com os exemplos, tá? Vamos entender primeiro o conceito teórico. No crime de difamação, diferente da calúnia, eu não imputo um fato criminoso. No crime de difamação, é um fato ofensivo, mas que não seja crime, ok? Pode ser uma contravenção penal, não pode ser crime, certo? E na injúria, eu não imputo um fato, mas eu imputo uma qualidade negativa ou um defeito, algo pejorativo. Então, olha só a diferença, sim, no modelo prático. Se eu digo, fulano roubou o relógio de ciclano, isso é calúnia. Eu estou imputando um fato criminoso a alguém. Mas se eu disser, fulano é ladrão, percebam que eu não estou imputando um fato, eu estou imputando uma qualidade negativa. E aí, nesse caso, eu falo de injúria, certo? Então, olha só, calúnia e difamação imputam fatos. A injúria imputa qualidades, ok? Qualidades negativas, obviamente. Imputo adjetivos negativos. A calúnia e a difamação, eu imputo fatos. E o que diferencia a calúnia da difamação é que a calúnia é a imputação de fato criminoso e a difamação é a imputação de fato ofensivo não criminoso, certo? Calúnia e difamação precisam atingir a honra objetiva, aquilo que as pessoas veem sobre mim, sobre a vítima. E aí, nesse caso, a consumação ocorre quando terceira pessoa toma conhecimento, ok? Já a injúria atinge a minha dignidade, o meu decoro, é o que eu penso sobre mim. Logo, para a consumação, basta que a vítima tome o conhecimento e, por consequência disso, se sinta ofendida. É muito importante isso. Aquele xingamento, aquela qualidade negativa que eu imputo a uma pessoa, se aquela pessoa não se sente ofendida com isso, não está caracterizado crime de injúria, ok? Outra característica importante. Na calúnia, o fato ofensivo que eu imputo, criminoso, tem que ser falso. Na difamação, não faz diferença se é um fato verdadeiro ou se é um fato falso, ok? E na injúria não há que se falar em fato, certo? Logo, isso vai fazer uma diferença muito grande, porque mais para frente nós vamos falar de uma coisa chamada exceção da verdade, ok? A consumação da calúnia e da difamação acontece quando o terceiro toma conhecimento e da injúria quando a vítima toma conhecimento e se sente
ofendida, ok? Algumas considerações sobre o crime de calúnia previsto no artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Esse crime só se admite na modalidade dolosa. Não há esse crime na modalidade culposa, ok? E aí, olha só, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A imputação tem que ser falsa, certo? Percebam que o 139, que trata do crime de difamação, não fala da imputação falsa, ok? O crime pode existir ou não, ou se caso o crime exista, o autor é que não é o autor verdadeiro, certo? Mas pode ter calúnia imputada sobre fato verdadeiro. Na apostila tem essa resposta. Não vou dar essa resposta fácil aqui não, certo? E se eu imputar um crime a alguém, mesmo sendo verdadeiro, calúnia, na apostila tem essa resposta. Eu vou deixar para vocês procurarem. Deve estar lá na página 2 ou 3 da apostila, ok? Sujeito ativo é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Agora, é importante destacar, e eu coloquei isso na apostila, que existem pessoas que possuem imunidade material. Quem são essas pessoas? Os parlamentares, né? Senadores, deputados federais, deputados distritais, deputados estaduais, porque a Constituição Estadual replica as mesmas atribuições e deveres da Constituição Federal, e vereadores no exercício do seu mandato possuem imunidade, são invioláveis pela palavra, gesto, palavra, opinião ou voto, e por essa razão não podem ser punidos por crime de calúnia, de injúria ou difamação, ok? O vereador só possui isso aí se tiver relação direta ali com o seu exercício profissional. Advogados também possuem essa imunidade aí por conta de uma lei federal, o Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, que garante ao advogado essa imunidade aí no exercício da sua fala, ok? Sujeito passivo, e aqui vem uma coisa importante. Sujeito passivo. Quem já não tem honra, por exemplo, se eu imputar ao indivíduo que é um criminoso contumaz, que é um ladrão, que é um assassino, enfim, que é um criminoso com várias condenações, eu imputar mais um fato ou não a ele, ele já tem uma honra abalada, ele é um desonrado. Nesse caso, eu pratico crime com esse indivíduo também, porque afinal de contas, o bem jurídico protegido aqui é a honra. E o indivíduo que já é desonrado? Mesmo o indivíduo desonrado pode ser sujeito passivo nos crimes contra a honra, ok? Porque a gente não pode conceber a ideia de que exista um ser humano 100% desonrado, ok? No artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 138, a gente vai ver isso aqui, ó. É punível a calúnia contra os mortos. Mas, professor, lá no direito penal 1, o senhor falou pra gente que o morto não podia ser sujeito passivo. E agora? O morto é sujeito passivo nesse caso aqui, gente? Não. Para ser sujeito passivo, precisa ser titular de bem jurídico. E o morto não tem titularidade de bem jurídico, então não pode ser sujeito passivo. A calúnia que se pratica é punível contra os mortos, tem como vítima os seus familiares, os seus sucessores, que são aí detentores desse bem jurídico, enfim, que é a honra dos seus entes, a honra dos mortos, ok? O fato do indivíduo ser maior de idade ou menor de idade também não faz diferença, não, certo? Pessoa jurídica pode ser caluniada, porque calúnia é imputar a alguém falsamente um fato criminoso. Pessoa jurídica pratica crime, de acordo com a Constituição Federal, pratica crimes ambientais ou crimes contra a ordem econômica e tributária,
Então, nestes crimes, a pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia, sim, ok? Elemento subjetivo, um destaque especial para o dolo, não admite a forma culposa, então tem que ser o dolo, e o dolo necessariamente aqui do animus jocandi, que é a intenção livre e consciente de ofender, ok? Muito bem. Consumação, a gente já falou, consumação se dá quando terceira pessoa toma conhecimento do fato tido como criminoso. A tentativa é possível, mas aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Todos os três crimes, calúnia, difamação e injúria, podem ser praticados de forma plurissubsistente ou de forma unissubsistente. De forma plurissubsistente é a hipótese onde a conduta será fragmentada numa sequência de atos. Por exemplo, eu elaborar uma publicação para uma rede social e nessa publicação escrever que alguém praticou o crime X. Quer dizer, é o ato de eu escrever o conteúdo, de eu publicar esse conteúdo e desse conteúdo chegar até terceiras pessoas. Percebam que a conduta tem uma sequência de atos. Nesse caso, é possível sim que ocorra tentativa. Caso, por exemplo, o servidor de internet, o provedor ou a rede social não leve esse conteúdo adiante, eu pratiquei a conduta de escrever, de publicar, mas não chegou adiante, então a gente tem uma hipótese tentativa. Agora, quando esses crimes, tanto de calúnia, de difamação ou de injúria, forem praticados de forma unissubsistentes, e na grande maioria das vezes, quando eu digo unissubsistentes, são praticados de forma verbal, aí não tem espaço para ocorrer a tentativa. Porque ou eu falo e aí o terceiro ouve e está consumado, ou eu não falo e não tem o crime, né? Não dá para eu falar mais ou menos. Saiu, aí já está consumado o crime. É importante, quero fazer uma diferença sobre um crime previsto no artigo 339, que é o crime de denunciação caluniosa. O crime de denunciação caluniosa, lá do artigo 339, é um crime contra a administração da justiça. É o fato de eu utilizar o judiciário ou o poder público como um todo para direcionar o seu aparato de investigação, de elucidação e de processamento à toa. É quando eu levo até as autoridades uma falsa notícia de um crime ou de que o autor seja a vítima que eu estou imputando. Ali é diferente. Aqui não. Aqui eu estou atingindo a honra. A honra são os atributos do meu convívio social. Se eu levo essa informação até autoridades, eu estou falando do crime de denunciação caluniosa previsto no artigo 339, que tem uma pena bem mais significativa que a pena de calúnia, ok? A exceção da verdade no caso da calúnia. O parágrafo 3º do artigo 138 permite aí que o indivíduo possa, o autor do fato, que é chamado de querelado porque se trata de ação penal privada, possa utilizar de um instrumento chamado de exceção da verdade. O que significa isso? Se quem proferiu a ofensa, se o sujeito ativo é capaz de comprovar que o fato que ele imputa a determinado indivíduo é verdadeiro, isso aqui na calúnia, se eu estou imputando um falso crime a alguém ali e eu consigo comprovar que esse fato é verdadeiro, nós temos aí uma atipicidade da conduta, porque o tipo penal exige que essa imputação seja falsa, ok? De consideração sobre a calúnia, é isso que a gente tinha para falar. Em relação à difamação do artigo 139, a gente vai seguir mais ou menos a mesma situação da calúnia, com algumas ressalvas. Sujeito ativo pode ser praticado por qualquer pessoa, as mesmas atribuições da calúnia. O que muda aqui, gente, é o seguinte, aqui é a imputação de um fato ofensivo, mas não criminoso. Essa é a única diferença essencial entre a calúnia e a difamação. É um fato ofensivo e não criminoso. E aqui na difamação não se exige aí que o fato seja falso.
o fato pode ser verdadeiro também, ok? A pessoa jurídica pode ser difamada, existem dois posicionamentos, mas o que prevalece hoje é de que pode ser difamada sim, tem inclusive uma súmula do STJ, que é a súmula 227, que diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Se ela pode sofrer dano moral, ela pode ter sim sua honra abalada, certo? O dolo é o mesmo tipo de dolo da calúnia. Para consumação e tentativa se aplicam as mesmas regras, certo? Que nós falamos em relação à calúnia. Aqui tem uma ressalva importante. O fato pode ser verdadeiro ou falso. Se o fato pode ser verdadeiro ou falso, não se aplica aqui a exceção da verdade, certo? Lá na calúnia se aplica. Agora, aqui nós não vamos ver a exceção da verdade ser aplicada, só que nós temos uma exceção aplicável aqui, que está previsto no 139, parágrafo único, porque tem a probidade administrativa à frente. Vou ler para vocês aqui. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, se a difamação for contra funcionário público em razão das suas funções, aí se eu comprovar isso aí, não há que se falar no crime também de difamação. A única hipótese que admite exceção da verdade na difamação é essa prevista no parágrafo único do artigo 139. Nos demais casos, não permite, ok? Injúria, do 140, o que diferencia aqui, gente, é que agora eu não falo mais em imputar fatos, agora eu falo em imputar qualidades negativas, ofensivas, certo? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Dignidade, nós já falamos acima, no início, mais no início desse vídeo. A dignidade são os atributos morais do indivíduo, enquanto que o decoro são os atributos intelectuais ou físicos. Professor, como assim atributos morais? Chamar alguém de ladrão, de vagabundo, de safado. Como assim atributos físicos e intelectuais? Chamar alguém de burro, de ignorante, de monstro. São todos atributos relacionados à injúria, certo? Aqui, para a gente otimizar o nosso tempo da aula, eu quero apontar alguns detalhes. O crime também é um crime que admite qualquer pessoa como sujeito ativo, sujeito passivo. Exige aqui que seja o indivíduo que se sente ofendido, alguém que tem honra subjetiva, certo? A vítima deve ter capacidade de entender o que é dignidade ou decoro. Se ela não se sente ofendida, não está caracterizado aí o crime de injúria, certo? Dolo também não admite modalidade culposa, ok? Não admite pessoa jurídica como sujeito passivo, porque pessoa jurídica não tem honra subjetiva, ela só tem a honra objetiva, que é a visão da sociedade sobre ela. Consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento. As regras para tentativa são as mesmas da calúnia e da difamação. Se for praticado de forma unissubsistente, não admite tentativa. Se for praticado de forma plurissubsistente, pode admitir. Mas aqui o mais importante é entender que a consumação se dá quando a vítima toma conhecimento da ofensa e assim se sinta ofendida, ok? Não admite exceção da verdade e algumas considerações importantes que a gente vai encontrar aí nos dispositivos seguintes, tá? Injúria real é aquela cometida com violência ou vias de fato. Que é injúria real? Por exemplo, alguém que desfere um tapa no rosto de outra pessoa, que joga um copo de bebida em cima dessa pessoa no local público, atingindo aí a dignidade dessa pessoa na frente de outras pessoas, né? É quando eu pratico uma conduta física, mas com o intuito de humilhar essa pessoa, com a intenção de humilhar essa pessoa
frente a outras pessoas, certo? É uma conduta considerada aviltante, considerada humilhante, ok? A injúria qualificada, nós vamos encontrar no parágrafo 3º, deixa eu pegar meu código penal aqui, a gente vai ver hipóteses ali de injúria qualificada quando eu praticar a denominada injúria racial. Perceba uma pena mais significativa, de 1 a 3 anos. Qual a diferença da injúria racial para o crime de racismo? Importantíssimo isso aqui. A injúria racial é quando eu faço referências pejorativas relacionadas à raça do indivíduo, quando eu faço ofensas relacionadas aí a qualidades raciais do indivíduo. O crime de racismo é quando eu privo a pessoa de exercer direitos em razão daquilo. Por exemplo, se eu chamar um indivíduo da cor preta ou negra, a chamar esse indivíduo de macaco ou coisa no sentido, nós estamos falando de injúria racial. Agora, se eu falar aqui pessoas pretas não entram, aí eu estou privando o direito desse indivíduo de acessar a um direito seu, e aí eu estou falando de racismo. Tá? Racismo está na Lei 7.716 de 89. Essa é a diferença que nós vamos encontrar substancialmente aí, ok? O parágrafo 1º do 140 traz algumas hipóteses sobre perdão judicial nos crimes contra a honra. Nós vamos encontrar ali quando o ofendido de forma reprovável provocou, a provocação, e aí ocorre consequentemente uma retorção imediata consistente em outra injúria, certo? Então, se a vítima provoca e ela sofre essa provocação, a gente tem o revide, né? E aí o juiz pode, neste caso, deixar de aplicar a pena também, ok? Gente, eu vou encerrando por aqui. Leiam as disposições gerais. As disposições gerais tratam sobre casos de ação penal pública condicionada, incondicionada, ação penal privada, e eu espero que tenha servido para sanar a dúvida. Eu falei de forma mais técnica, mais devagar, porque a apostila também está bem didática sobre isso, tá? E é o seguinte, eu não estou percebendo, não estou ouvindo, vendo dúvidas de vocês, nem no sistema e nem no WhatsApp. Aproveitem o momento para sanar essas dúvidas, ok? Muito obrigado, eu espero que estejam todos bem, que continuem todos bem. Até a nossa próxima aula. Obrigado, gente.